meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, olha, cara. A choradeira da imprensa paulista por conta do título do Flamengo é um negócio impressionante, meus amigos. Impressionante. Vamos estar comentando sobre isso aqui, assiste o vídeo completo, vamos estar falando sobre tudo aí do título do Flamengo. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Vamos estar falando sobre isso tudo aí. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E antes, meu parceiro, eu queria falar um negócio aqui com vocês, que em 2013... a gente teve um cara que era muito contestado por todos nós rubro-negros, né? Que chamava Carlos Eduardo, né, meus amigos? Vocês lembram do Carlos Eduardo? Pois é, ninguém gostava, ele foi lá, meteu aquele golzinho contra o Cruzeiro, né? Que foi 2-1 pro Cruzeiro fora de casa, no Mineirão, né? Contra o rival do Atlético Mineiro. E o Flamengo acabou virando o jogo dentro do Maracanã, dentro de um outro regulamento, que ainda tinha questão do gol fora. Então o Flamengo venceu por 1-0 aquela partida. Eu tava lá no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0, tá? E aí nós conseguimos, né, como é que eu posso dizer? No final, né, na campanha, vencemos o Botafogo, vencemos na semi foi quem mesmo? Rapaz? Até esqueci que a gente venceu. O Goiás, eu acho que foi na semi, na final o Atlético Paranaense no Instagram campeão. Nesse ano de 2022, na verdade, teve o Lázaro, que não era tão... foi, de certa forma, um pouquinho contestado pela torcida, menos que o Carlos Eduardo, e quem fez o golzinho lá no Mineirão, rapaz. O que possibilitou que a vitória por 2-0 dentro do Maracanã contra o Atlético, né, levasse o Flamengo ao título, na verdade, ao avançar de fase nas quartas de final na Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, meus amigos, título histórico, né, memorável para o nosso Flamengo, como diz o João Guilherme, com essas duas semelhanças, né, gol do Carlos Eduardo em 2013, gol do Lázaro em 2022, só que em 2013 a gente ganhou do tempo normal contra o Atlético Paranaense. Bicho, a imprensa paulista, ela tá tentando criar uma narrativa de heroísmo, a glamorização da derrota pro Corinthians, que é um negócio impressionante, bicho. Um negócio assim impressionante o que a imprensa paulista tá tentando fazer. E aí eu separei um tweet aqui do companheiro Tirone, né, o São Paulino Tirone, que tem um canal no YouTube junto com o Arnaldo Ribeiro, eu gosto muito de assistir eles, e o Tirone escreveu aqui, e ele é da imprensa paulista, mas trabalha independente, né, no YouTube. O discurso de heroísmo do Corinthians revela algo importante. Resistir ao Flamengo e também ao Palmeiras está se tornando o máximo que os outros times podem conseguir. O tal título, entre aspas, jogou de igual para igual, tá se tornando cada vez mais normal. A hegemonia tá aí, só não vê quem não quer, escreveu Tirone. É exatamente isso. Os caras de quatro tempos que os caras jogaram contra o Flamengo foi melhor em 3. O Flamengo foi melhor nos 2 tempos na Arena Corinthians, lá na Arena Remédio. Dava pro Flamengo ter saído com a vitória lá, tá? E o Flamengo foi melhor no primeiro tempo no Maracanã. No segundo tempo no Maracanã, reconheço, o Corinthians foi melhor e até, na minha opinião, por culpa do senhor Dorival Júnior. Não vou ficar aqui criticando, foi campeão, beleza, mas errou o Dorival. Botou o Mateuzinho e a escalação do Mateuzinho como meia no jogo anterior contra o Atlético evidenciou que ele já estava planejando fazer isso, porque ele sabia que o Vidal não jogaria os 90 minutos e que o Diego, quando vem entrando, vem errando muito, né? Ele sabe disso, ele sabia dessa situação, né? Agora, de 4 tempos, o Flamengo foi melhor em 3. O Flamengo mereceu o título. O senhor Benja, né, que tanto gosta de elogiar o Flamengo e coisa e tal, mas agora tá ressentido lá no canal dele, né? Falando que o Flamengo foi campeão na sorte.
É um negócio impressionante. O time joga melhor lá dentro da casa dos caras 2 tempos, joga melhor o primeiro tempo aqui, só porque em um tempo o Corinthians jogou melhor do que o Flamengo e que o Dorival fez uma bobagem, na minha opinião. O Corinthians já merecia ter vencido o título. É um negócio impressionante. É a distorção dos fatos que aconteceram na partida. E não é só o Beija, não. É um monte de gente na imprensa paulista falando isso. Não tem o mínimo senso de ser imparcial numa análise, né? Enfim, galera. O Flamengo, com o título conquistado da Copa do Brasil, bateu a meta e já tem 136 milhões e 800 mil reais garantidos em premiação em 2022, somando a Libertadores. Se for campeão da Libertadores, vai aumentar essa situação, vai para 194 milhões de reais em premiações, tá? Que é uma bela de uma grana aí pro Mengão, tá se reforçando ainda mais na próxima temporada de 2023 aí. Certamente tem algumas carências ali no elenco do Flamengo, sobretudo na lateral direita do Flamengo, na minha humilde opinião, né? O Flamengo tem um problema na volância ali também, você viu que não tinha o João Gomes, e aí complicou. Acho que o Flamengo tem que ir ao mercado, tem que contratar mais um volante para esse elenco, tendo em vista que o Diego Ribas vai embora, estava atuando na função, o Diego Alves vai sair, vai ter que trazer um goleiro, né? Tem que renovar a situação do Davi Luiz, o Felipe Luiz tem que ver se vai renovar também, senão vai ter que ir no mercado e buscar outro lateral. Eu renovaria mais um ano, pelo menos, com o Felipe Luiz, tá? Vamos ver o que o Flamengo vai fazer com essa dinheirama na próxima temporada de 2023. Após o título da Copa do Brasil, o elenco e a comissão técnica folgam nesta quinta-feira. A representação acontece amanhã, na sexta-feira, quando o time inicia os treinamentos para embarcar para Belo Horizonte no próximo sábado, tá? Na verdade, vai embarcar amanhã, né? Deixa eu ver aqui, rapaz. Eu tô tão anestesiado com esse título do Flamengo. O jogo do Flamengo contra o América é no sábado. O Flamengo só joga sábado, né, cara? É impressionante. É porque vai jogar na terça, porque tem a final da Libertadores já no próximo final. Rapaz, já tem final de Libertadores. Então, na sexta-feira o Flamengo embarca para Belo Horizonte. Daqui a pouco deve ter saído a informação de qual time vai enfrentar a equipe do América Mineiro. Vamos passar aqui. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, o elenco do Flamengo vai comemorar o título da Copa do Brasil em churrasco no Ninho do Urubu, hoje a partir das 1h da tarde. O pessoal deve estar fazendo um churrasquinho lá para comemorar o título, né? Uma carninha, queimando uma carninha, a Arrascaeta que deve adorar, o Uruguai. É claro que nós brasileiros também gostamos, mas enfim, vamos ver aí se o Flamengo de repente posta até algum conteúdo desse churrasco aí, dos jogadores comemorando, né? Deve ser realmente bem bacana. Após o título da Copa do Brasil, o Flamengo se isola ainda mais como o maior clube brasileiro campeão do século, com 22 troféus conquistados desde 2021. O top 3 é composto por Flamengo com 22 e Corinthians e Internacional, ambos com 18 títulos, e o nome disso é reestruturação financeira do Flamengo, iniciada pelo Bandeira de Melo, com o prosseguimento do Rodolfo Landim, que foram 2 excelentes presidentes. O Landim ainda está sendo em relação às finanças. O Landim é melhor do que o Bandeira em relação ao futebol, porque conquistou títulos. É evidente, na época do Bandeira o Flamengo tinha um time pior, ainda estava se reestruturando. O Landim chega, a casa já está mais arrumada, né? Então tem essa situação aí também, né? E o Bandeira conquistou o título da Copa do Brasil 2013, né? Com um time mais limitado ali, com destaque sendo o Elias, né? O camisa 8 do Flamengo volante, o Hernani Brocador, que estava lá na Flá TV também, participava daquele time do Flamengo. Beleza, rapaziada? Vamos estar passando aqui para o próximo assunto. Não, só uma ressalva. Se o Flamengo vence o Corinthians da forma que está vencendo, ó, tem os dados aqui, ó. Vou passar os dados para vocês dos últimos jogos. Dos últimos 14 jogos, o Flamengo venceu. O Flamengo tem 10 vitórias. Não estou contando pênalti, estou contando vitória no tempo regulamentar. O Flamengo tem 10 vitórias sobre o Corinthians dos últimos 14, 3 empates e uma derrota dentro da casa do Corinthians, numa partida que o Flamengo foi com o time C, não era nem o time B, era o time C, cheio de garotos.
o Flamengo estava naquela oportunidade contra o Corinthians e que o Flamengo fez um gol contra. O Flamengo fez um gol contra. Foi o Rodinei naquela oportunidade, que fez o gol do título ontem, né? Então, assim, e não tô contando a vitória por pênalti, hein? Então, assim, isso evidencia um trabalho muito bem feito na situação financeira do Flamengo, por Eduardo Bandeira de Melo e pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Eu critico, eu falo quando tem que criticar, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Ao contrário do Corinthians, que deve não sei quantos milhões do estádio, né? Praticamente ganhou aquele estádio, mas se ferraram porque a Caixa Econômica está em cima, vai ter que estar pagando aí a duras penas o estádio, né? O estádio lá, Arena Corinthians, que eu tô falando, não sei nem quanto tempo vai conseguir pagar isso, e mesmo assim monta times caros, com Yuri Alberto, com Fausto Vera, com Renato Augusto, e mesmo assim o Flamengo foi lá e venceu eles. Não tô falando que o time do Corinthians é melhor do que o Flamengo, não. O que eu tô falando é, o Corinthians, como diz o Mauro César Pereira, não quer experimentar o gosto amargo do remédio da reestruturação financeira. E mesmo endividado, monta times que não poderia ter. Não poderia ter. O Flamengo foi na moral, o Flamengo se reestruturou, o Flamengo teve times fracos e hoje está aí colhendo os frutos com os devidos títulos, tá? Rapaz, o Davi Luiz deu uma entrevista na Globo, né, que ele revelou que deu uma bronca no Rodinei quando ele chegou ao Flamengo, e o Davi Luiz falou: eu falei pro Rodinei, você tem potencial que talvez não venha em clubes lá fora, mas você está muito longe de ser profissional. Tô aqui para te ajudar. A partir de amanhã a gente chega às 7h30 da manhã no CT. E ainda teve mais uma situação aqui do Davi Luiz, que na hora do pênalti, o Davi Luiz falou pro Rodinei bater cruzado, dizendo que o Rodinei tem força no adutor da coxa, né? Que é o músculo de dentro, assim, e por isso para ele bater cruzado. E aí, o Rodinei revelou isso na entrevista, lá pós-jogo, e aí o Davi Luiz ficou: pô, cara, tu é muito burro, tá revelando aí? Não, Davi, na próxima eu bato chapado, não bato cruzado. O Rodinei revelou essa situação aí, foi realmente bem bacana, né? Desde 2019 o Flamengo ganhou 6 campeonatos diferentes, né? Essa geração do Flamengo venceu todos os títulos possíveis, menos o Mundial de Clubes, e aí eu nem conto também, né, galera? Até porque um clube não ganhou o Mundial de Clubes desde 2012, quando o Corinthians, que o Flamengo venceu ontem, ganhou realmente um título bem difícil, ainda mais hoje com a diferença técnica que existe, tá? Mesmo com o título, o Felipe Luiz na zona mista criticou a postura do Flamengo e ele falou: a sensação é que a gente quis defender o resultado e se defender por 70 minutos contra o Corinthians é quase impossível. Tem que ficar como lição e não é a primeira vez, revelou o Felipe Luiz em entrevista lá na zona mista. Eu concordo muito com ele. Teve Gabigol falando com o Zico também na zona mista, foi bem bacana essa situação lá que aconteceu também. Enfim, foi muito legal ontem, fui no campo. Quer ver meu vídeo lá do campo? Vai no Canal 2, tô publicando um monte de vídeo bacana no Canal 2. Daqui a pouco vou publicar outro, vou ver ali o que eu posso fazer, o que tem de conteúdo pra gente estar fazendo aí, tá? E é o seguinte, amanhã o Tite vai mandar até 55 nomes pra Copa. A lista vai ser segredo, não vai ser revelada ainda, mas certamente o nome do Pedro, do Everton Ribeiro, quem sabe o Gabigol, já está nessa lista. E o Gabigol, ele mostrou uma coisa ontem, que o cara na hora de decisão, o cara não treme. O cara não pipoca. Ele fez o gol de pênalti, o último. Se perdesse, o Flamengo ia perder o título. Ainda inflamou o Maracanã inteiro. Vamos! Aquilo ali, bicho, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um aquilo ali. Então, seu Tite, pensa bem nisso pra Copa do Mundo. Porque na seleção aí, os caras são até bons de bola. Mas tem um bando aí de chorão, que a gente sabe disso. É bom jogador, tô falando do Thiago Silva, que chorou lá na Copa do Mundo 2014. Né? Tremeu, pra mim tremeu o Thiago Silva naquela Copa do Mundo. E tem uns caras aí, né, que tem outros aí que tremem também. Então, pensa no Gabriel pra isso. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, amassa o like. Beijão pra vocês, tamo juntos, saudações rubro-negras.